Pra mim chega. Você é um peso na minha vida. E os nossos filhos, José? Não tô nem aí. Dá teu jeito. E onde é que eu vou morar? Eu não tenho pra onde ir. Isso é problema seu. Pai! Gostei que o Brasil deu 1-0. Agora, pra mim, seria melhor se fosse 6-0. O Brasil já fica melhor, né? Pô, mas 10-0 não sei não, vamos ver, né? O brasileiro fica mais alegre, animado, mais um Aí, pouco. ó. Tem gente nova aí, ó. Mesmo, é ver alguém aí, não é? É, eu acho que eu vou lá falar com ela. Essa moça é nova aqui, nunca vi, não é ela? Vou lá ver o que ela quer. Tá querendo alguma coisa, moça? É que, moço, não tenho pra onde ir. Sei. Aqui ninguém tem, né? Mas se a senhora quiser ficar por aqui, a senhora vai ter que arrumar uma barraca. Vai ali no lixo, procura uns plásticos, uma lona. Aí o resto é fácil. Não precisa se preocupar, não. Isso aqui acaba virando uma família, né? Se a senhora quiser se aproximar para tomar um café conosco. Agradecida. Você achega? Até quando que eu vou ter que passar por isso? Sai daí, mulher. Aê, mulher. Vai, Catarina, vamos lá. Meu Deus, até quando eu vou ter que ser humilhada assim? Não aguento mais isso. Nossa, esses homens parecem que têm dinheiro. Quem sabe eles não podem me ajudar. Dá licença, moço. Sim? É que meus filhos estão passando fome, moço. E será que o senhor podia me ajudar? Claro. Oh. Aqui está. Sacrifica a tua miséria a Deus e Ele vai te dar a sua bênção. Sim. Poxa, o senhor tá brincando comigo? Não, Eu tô te pedindo ajuda e o senhor me dá um envelope vazio? mas foi o que eu disse. Sacrifica o teu melhor a Deus e Ele vai mudar a tua vida. Mas sacrificar o quê? Olha só, a senhora não pode sacrificar a Deus as esmolas que você ganha na rua. Mas com certeza a senhora sabe fazer alguma coisa. Então faça. E o que a senhora ganhar disso, sacrifique a Deus. E Ele vai olhar lá dos céus e vai mudar a sua vida. Aqui está. Mas eu... O homem de Deus disse que se sacrificar a Deus, Ele vai mudar a nossa vida. Posso comer um pão de queijo desse? Não, meu filho, esse pão de queijo aqui eu vou vender e depois eu vou pegar o dinheiro e colocar numa garrafa. E aí no final a gente vai entregar lá na igreja. Mãe, que cheiro bom. Eu tô ficando com fome. Calma, filhinha. Vou sair pra vender esse pão de queijo aqui e depois a gente consegue alguma coisa com alguém pra gente comer. A gente vai vender pão de queijo amanhã? Vamos sim, e as pessoas vão ajudar a gente. Agora vamos logo pra deixar esse pão de queijo quentinho pra gente vender.
Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. Esta foi a história da minha vida. Era uma vida de miséria, de doença, né? Que eu tinha problema de bronquite asmática, de úlcera gástrica e uma vida totalmente de derrota. Por exemplo, eu morava no lixão, né? E lá eu saía à noite para ir lá para a Ceasa para pegar fruta, verdura, né? Para catar o lixo que eles jogavam fora. E pedia esmola na rua para poder comer, para poder dar para os meus filhos. Porque meu esposo ele ficava com as mulheres, eles quase não vinham em casa. Então, quer dizer, eu era sozinha, eu tinha que lutar ali na miséria, viver a miséria sozinha. Você não vê saída, você não vê solução. Parece que ali é tudo que existe para você. Porque a sociedade, as pessoas que passam perto de você, elas te mostram isso. Elas dizem para você com os olhares que você não é ninguém e que ali é a tua vida e que você não tem saída. Então, a gente se sente a pior das criaturas. Então, eu sonhava em ir no mercado fazer compra. Não era compra de coisa supérflua, não. Era compra do básico. Era arroz, feijão e um pedaço de carne. Era um sonho. Em ter um fogão com um bujão de gás. Era isso. E comprar uma lona nova para botar em cima. Porque o meu barraco era feito de saco de lixo. E eu chorava, achando que eu morreria ali naquela situação. Queria me matar, queria acabar com tudo. Só que quando veio a mudança na minha vida, às vezes ela vem de forma inesperada, né? Às vezes, como eu cheguei para pedir uma esmola e o pastor me deu o maior tesouro. Só que eu achei que ele não estava me dando nada. Eu achei que ele estava sendo ruim para mim. Então eu pedi a esmola, subi nas casas para pedir esmola, comecei a pedir polvilho para poder fazer pão de queijo, entendeu? Eu fazia pão de queijo para vender, para cumprir meu envelope, que era na época da Fogueira Santa do Monte Sinai. Então eu juntei aquele dinheiro dos pães de queijo dentro de uma garrafa de refrigerante. Ai, como era incrível olhar para aquele dinheiro ali e não poder tirar um centavo. Só que quando eu peguei o meu sacrifício e depositei no altar, vieram as transformações e comecei a dizer, não, eu vou fazer e vou conquistar. Aí, do pão de queijo, passei para a marmita, da marmita passei para a pizza e conquistei a minha casa, conquistei meu carro, conquistei meu comércio e conquistei a minha família, que para mim é o maior tesouro que eu tenho. Quer dizer, meus filhos, né, são da presença de Deus, o meu esposo também. E quando eu vejo que o Senhor Jesus resgatou a minha vida, resgatou o meu casamento, a minha vida financeira, entendeu? Porque para quem morava debaixo de um saco de lixo e hoje mora numa casa, entendeu? Uma casa ampla, uma casa, entendeu? Com estrutura até para 3 andares, se eu quiser fazer 3 andares, entendeu? Para mim ter carro, para mim ter conta no banco, entendeu? Eu tenho a minha conta que eu posso, entendeu? Fazer o que eu quiser, posso manejar, posso fazer empréstimo, fazer o que quiser. Quer dizer, eu sou uma cidadã, então eu creio, pela minha fé, que se aquela pessoa que acreditar, que foi em busca do seu pedido, da sua vitória, ela vai ter resposta.